Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Frequência Criativa, que é o podcast do Núcleo de Comunicação e Marketing da ASIAV, Associação Comercial e Industrial de Videira. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é o marketing de influência, tá? Me chamo Charles Souza, sou diretor da Tempero Propaganda, faço parte do Núcleo de Comunicação e Marketing e estou aqui com três feras aí para a gente falar sobre o assunto, fazer um bate-papo bem leve aí sobre marketing de influência. A gente até trouxe um tema, colocou dessa forma, marketing de influência aliado a um público segmentado nas redes sociais. Grosso modo, estamos falando dos influenciadores, um assunto aí que tem sido muito debatido, muito em alta e com forte crescimento dentro do marketing, tá? Então eu gostaria de apresentar aqui, falar dos nossos entrevistados, vou pedir para que ele se apresente, fale um pouquinho, fale o nome e também com o que trabalho. Nós temos aqui o Michel Beal, já vou passar a palavra para ele, o Evandro Bariviera e o Guilherme Valério. Michel, se apresenta aí para o pessoal relembrar vocês ou conhecer vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, junto com parceiros aí de longa data. Meu nome é Michel Beal, eu sou da Beal Marketing. A Beal existe desde 2004, trabalhando com praticamente todas as vertentes da comunicação, desde branding, marketing digital, a gestão de embalagens e várias outras, vamos dizer assim, nuances do marketing, né? E a pauta de hoje, o marketing de influência, vem muito a calhar, porque é algo que a gente vem trabalhando também com alguns cases. E estamos aqui para compartilhar um pouco sobre, né? A gente que já mergulhou um pouco nesse universo, tem umas noções um pouco diferentes de quem está de fora, né? Então, eu agradeço o convite e vamos lá para esse bate-bola. Muito bem, legal, Michel. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Guilherme, conta aí para nós quem é o Guilherme, para o pessoal conhecer você. Então, bom dia galera, bom dia Charles, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, também quero agradecer a SIAV, o Núcleo, tá bem legal, né, a gente tá fazendo um movimento bem bacana aqui na cidade, e eu sou o Guilherme Valério, sou nascido aqui em Videira, Santa Catarina, tenho 31 anos e eu me considero um empreendedor, trabalho com fotografia, tenho o que fazer em Videira e região, também tenho um grupo de corrida que é o Corre Videira, nasceu recentemente, mas tem um engajamento bem legal aqui em Videira. E hoje a gente veio para bater um papo, né? Falar um pouquinho sobre algo que eu gosto bastante, que é marketing e também influência. Que é uma coisa que a gente vem fazendo nos últimos anos, aí trabalhando com o que fazia em Videira e região, trazendo também esse assunto aqui para Videira, que é novo, né? Porque antigamente não se falava tanto em marketing de influência, hoje tá mais na roda. Então vai ser bem legal, um papo bem bacana. Obrigado pelo convite. Legal, bem-vindo aí, Guilherme. Evandro, fala para nós aí. Tudo bem, pessoal? Prazer estar participando hoje aí. Então, eu me chamo Evandro, eu trabalho na área digital como programador há mais ou menos uns 20 e alguns anos. Eu comecei em 2002, eu acho, por aí. E desde então a gente está sempre envolvido, né, em projetos de criação de sites e projetos na área de marketing. E mais especificamente, há uns 8 anos, a gente iniciou o projeto da nona agência digital, que aí então é uma agência de marketing mais focada principalmente em criação de conteúdo, mas em tráfego pago, criação de sites, que foi a essência que a gente começou, né? E hoje a gente está também trabalhando muito forte em cima na parte de automações, aplicações de inteligência artificial, enfim, mas sempre envolvido na área de marketing, porque no digital ele acaba sendo uma coisa meio que puxa a outra, né? Você não consegue escolher setores, né? Então, enfim, mas estamos aí para contribuir um pouco com o assunto, é um assunto de grande relevância e vamos ver o que sai aí nesse nosso bate-papo de hoje. Legal, bem-vindo aí também, Evandro. Obrigado. Muito bom, então vamos puxar sobre o assunto aí, Michel. Aí, cada um se quiser participar, colaborar, né? A visão de vocês, o que seria esse marketing de influência, o que a gente fala tanto aí? Para mim, marketing de influência ele é uma ferramenta excelente para agregar valor à marca ou a gente conseguir distribuir a visibilidade dela para outros públicos que ela ainda não atinge. O influenciador ou o artista com grande público, ele
dá a autoridade dele para a marca, para que a marca possa aderir ao tom de voz desse artista. Então eu enxergo como uma das melhores ferramentas hoje em dia para que a gente possa impulsionar um negócio. Seja dentro da indústria alimentícia, a gente tem cases dentro da indústria alimentícia, dentro da indústria de bebidas, onde a gente consegue estar buscando, garimpando públicos que são muito interessantes para essa marca. E aí a marca vai fazer, como é que a gente diz? A gente gosta de falar que é uma propaganda sem ser propaganda, porque o influenciador ou o artista continua fazendo o mesmo conteúdo que ele faz, porque ele já tem aquele público, já tem aquele conteúdo formatado, e a marca entra de carona, a marca está como uma parceira ali dentro. De repente o cara está fazendo o mesmo conteúdo dele e a marca aparece, e aí distribui para aquele público. E aí, junto disso, a gente pode estar aliando uma estratégia de gestão de tráfego, onde a gente direciona o público que vai assistir aquele influenciador para talvez públicos até diferentes do que ele já atinge de forma orgânica dentro das plataformas. Então eu acho que hoje em dia é o melhor custo-benefício possível dentro da comunicação, comparado à televisão, comparado a impresso, comparado a qualquer outra ação. A gente consegue mensurar quanto custa atingir, por exemplo, 1 milhão de pessoas num público de classe C, D e E com escolaridade tal, X. A gente já nichou, já segmentou. Vamos dizer que a gente queira atingir essa faixa. A gente vai investir uma grana num público que já está aquecido por esse influenciador. O lead vai custar mais barato, porque o cara já construiu aquela audiência. Então, claro, essa estratégia, ela é de teste. Testou esse mês, voltou ao resultado, ajusta no próximo. Os resultados são de longo prazo, porque a gente está trabalhando aqui com exposição de marca. E a influência do artista, no caso, tá trazendo autoridade para a marca que talvez não trabalhava dessa forma, não era conhecida por esse público. Então, legal. Eu investiria com certeza. Sim, bem legal, bem legal. É bem nesse caminho, é isso que a gente observa, né? Evandro, Guilherme, fique à vontade, se quiser participar ou falar sobre a visão de vocês, sobre o que seria o marketing de influência, como é que vocês veem isso? Eu acredito que, na verdade, sempre existiu o marketing de influência, né? Então, se a gente pensar em campanhas publicitárias desde que a TV surgiu, sempre um artista ou alguém foi convidado para falar sobre alguma marca, né? O que eu vejo que aconteceu com as redes sociais foi que isso democratizou para influencers ou para pessoas como eu, como você, que podem começar a distribuir isso para algum público falando algum tipo de assunto, né? E nota-se que de alguns meses ou pouco tempo para cá, a própria mudança do algoritmo das redes sociais, do Instagram, quando eles fizeram essa troca de você não mais ser social, né? Você parar de ver os conteúdos dos amigos e você ver conteúdo de conteúdos que são indicados a você, né? Que é o que os algoritmos hoje estão padronizando no TikTok, no Instagram. Isso abre a porta para que as pessoas comecem a ser enviadas, né? Estourem a bolha. E aí é que saem as influências, né? Os influencers. Então, me parece que o marketing de influência sempre existiu, mas agora num formato um pouco mais democrático, né? Você não precisa mais contratar o ator da Globo, você pode contratar a pessoa daqui da região. Porque uma das questões também é essa, quando que você contrata alguém, um influência, né? Por que você vai contratar um super influencer se você só vende localmente? Talvez o influencer possa ser local também, né? Então, abre-se muitas portas para você trabalhar. E, de novo, nota-se que hoje os donos das empresas estão virando influencers também da sua marca. Então, se você pegar lá CIMED, o próprio Avan, né, essa galera, eles vêm trazendo essa nova... Eu sou o influencer da minha marca. As pessoas param de seguir a marca Avan e começam a seguir
os donos, né? As pessoas, você dá uma cara. E isso é o que a gente sempre acaba falando para os nossos clientes também. Cara, quando você puder, bota a tua cara no vídeo, coloca, seja o influencer da sua marca também, de qualquer forma. Porque pessoas seguem pessoas, elas não seguem marcas, né? As pessoas interagem com pessoas. E os algoritmos estão ajudando para isso. Então, na minha visão, sempre houve essa influência, né? O cara mostrar um shampoo, tal, qualquer coisa. Mas só que hoje se democratizou em vários nichos e também em vários níveis de influência, né? Desde influência mais global até influências locais. Então, essa é mais ou menos a visão que eu tenho sobre esse mercado aí. Muito bom. Guilherme, acho que você pode até contribuir até com essa experiência aí que vocês têm como influenciadores aí regional, com todo esse trabalho que tem sido feito, né? Como é que você vê essa questão do marketing de influência? Cara, eu acho que é a forma mais inteligente e otimizada que uma empresa pode ter para fazer algum tipo de campanha e ter resultados que ela almeja alcançar. Seja com venda, seja de visibilidade de marca, porque existem vários tipos de objetivos, né, quando você contrata um influenciador. O marketing mesmo tem essa ideia, eu quero vender, eu quero talvez às vezes trazer mais pessoas para minha rede social, mais seguidores, mais feedbacks, enfim, eu acho que o influenciador ele tem esse poder, ele tem uma ferramenta muito boa em mãos. E quando a gente pensa em influenciadores, né, eu já vou um pouco mais além em relação até a tempo. Porque lá no início, né, da humanidade, as pessoas elas começaram a tecnologia, né, mais simples. Vou usar um exemplo, aquele filme Uma Odisseia no Espaço, vocês já viram? Sim. Vocês lembram daquela cena do macaco, quando ele joga um osso pra cima? De repente, todos os outros macacos eles começam a fazer igual. Ele acaba influenciando o meio e tudo muda. Então, o influencer, eu vejo que ele tem esse mesmo papel. Quando ele é usado de uma forma, assim como o Michel comentou antes, quando ele é usado de uma forma inteligente, a empresa sabe escolher aquele influenciador que vai conversar com a marca, com um público que tem potencial de compra, é algo mais autêntico. As pessoas vão se identificar mais fácil. Então a gente percebe que, por isso que eu achei inteligente, que é uma técnica mais inteligente, até mais econômica muitas vezes quando se pensa em contratar, né? Justamente por ser um profissional que ele vai viver aquilo de uma forma mais verdadeira mesmo, sabe? Vamos usar um exemplo de um corredor. Ele corre, hoje a fila está patrocinando ele. E às vezes é um corredor aqui da nossa região. Como uma fila, uma empresa gigantesca, por que ele contrata essa pessoa? Porque às vezes ele consegue conversar com muitas pessoas, como eu, como você, que não é necessariamente um público tão difícil de alcançar. Então eu vejo que a influência, ela tá em tudo, assim. Ela tá dentro de casa, todo mundo é influencer. Eu sempre falo isso com a Hit, ela tá aqui também, mas todo mundo é influencer. A gente sabe, uma vizinha ali que dá uma dica do que você comprar, do que um remédio pra você tomar. Eu tô doente, toma um chá de boldo. A pessoa fala, de repente você vai lá e toma e dá certo. Então eu vejo que a influência, ela tem vários níveis, mas se a gente for pensar nisso, pra negócio mesmo, eu vejo que quando uma empresa, ela olha para um influenciador com bastante atenção, ela acompanha aquele influenciador, percebe que tem os valores parecidos, que ela tem um tom de voz que se conecta com o que ela quer vender, a campanha tem uma possibilidade de dar certo, assim, muito mais alto e muito mais barato, muitas vezes. Então a gente percebe que aqui em Videira mesmo, com o que fazer em Videira região, quando a gente iniciou, a gente queria se conectar com a comunidade. A gente percebia que muitas pessoas da cidade não conheciam a própria história da cidade. Como que você muitas vezes vai vender algo se a pessoa não conhece a história? É difícil você se conectar com algo assim. Então a gente primeiro começou a contar a história da cidade, começou a contar a história dos pontos de referência, de uma forma muito simples, que também conectar com as pessoas, porque não adianta a gente falar um linguajar totalmente técnico para a pessoa comum, ela não vai entender. Então a gente entendeu que a gente precisava falar a mesma língua das pessoas. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Perfeito, muito legal a visão de vocês, pessoal, acho que tem tudo a ver e vai... É isso mesmo, né? O que a gente percebe, né? E, inclusive, eu trouxe um guia aqui pra gente seguir e o papo vai fluindo, que é justamente isso, né? Como é que vocês veem, na opinião de vocês, que o marketing de influência pode ser eficiente se a gente ir para esses nichos, né? Se fala muito hoje também, a gente falou do marketing como um todo, né? Mas vamos falar desses marketing nichado, como você deu o exemplo da corrida. Qual é a visão de vocês, né? Como que eu posso ser eficiente para falar para um nicho específico de público? Talvez eu acho que o primeiro passo para a gente definir um influencer a empresa ela precisa saber quem é
cliente ideal que ela vai vender, né? Então, porque muitas vezes, hoje, uma corrida na internet é por eu quero viralizar, quero alcançar e tal. Só que nem sempre você viralizar significa que você vai vender, né? Por exemplo, eu tenho... Hoje, memes, essas coisas viralizam muito, né? Então, por exemplo, se você tem um negócio local e você viraliza um vídeo, né? Eu tive 1 milhão de alcance desse vídeo. Talvez, tudo bem, são números legais, assim. Mas essas pessoas que você alcançou conseguem comprar, você entrega para elas. Então, me parece que muitas vezes a viralização não é a métrica mais importante. Então, assim, sempre para você entender qual é o segmento, qual é o influencer ideal, eu busco entender qual que é o cliente ideal da empresa. Então, se o cliente ideal é X, então você procura um influencer que fale sobre X, né? E dentro do âmbito que você consegue atender. E talvez seja essa a grande questão. Como você citou, a corrida é um nicho, né? Não faz sentido, talvez, uma empresa que não venda nada esportivo ou venda, sei lá, macarrão, digamos assim, contratar um influencer esportivo de corrida. Mesmo que o alcance dele seja 1 milhão, 2 milhões, né? Então, eu acho que o primeiro pressuposto que eu sempre coloco é para quem você vende, né? Qual que é o teu público ideal e se aquele influencer tem o público dele já nichado para você. Porque não é só porque ele alcança que talvez seja eficiente. Então, são números e essa é a minha visão que eu tenho sempre ao indicar partir para esse lado da influência. Primeiro, entenda quem é o teu público. E depois entenda se o público do teu influencer é o mesmo, ou se está dentro de lá. Aí sim, aí eu acho que faz sentido. E também, números esses números que a gente fala de vaidade, né? Talvez não sejam a melhor métrica para se avaliar um influencer. Talvez seja o quanto aquela pessoa é autoridade no setor também, né? Então, são cuidados que eu tenho, mas às vezes eu vejo também que as empresas querem contratar o influencer por contratar ou por gostar do cara e tal. Mas talvez ele não fale a língua da empresa, ou talvez ele não fale com o público que a empresa vende. Então, eu acho que mais ou menos por aí. Primeiro você entende seu público, entende se o influencer fala com seu público, eu acho que você já está mais no caminho certo para contratar ele. Legal. Legal, vou puxar o gancho do Evandro. Uma forma inteligente das marcas trabalharem com os influenciadores é também analisar o tom de voz que esse influenciador trabalha, que tipo de conteúdo que ele gera, se isso tem a ver com os valores que a empresa quer representar, porque querendo ou não, ela vai ter um porta-voz. E aí esse influenciador, ele começa a ser identificado junto dessa marca. E os dois têm um certo casamento, né? E isso tem que dar certo. O pensamento tem que estar alinhado. A empresa tem que concordar com o tipo de conteúdo que esse influenciador... Porque senão, realmente, vai virar só número, vai virar só alcance. Agora, pensando nessa estratégia como algo a se construir, como uma marca é construída, você começa a pensar, beleza, ele tem o público, ele atinge classe C, D e E, ou A, B. Ele fala um conteúdo que tem a ver com os nossos valores. Eu acho que esse cara aqui é um cara certo para estar representando o que a gente produz. Então a gente pode trocar essa figurinha, ele pode ser um porta-voz. Esse caminho é um caminho assertivo, é um caminho que você pode estar construindo. Eu iria nessa pegada. Legal. E complementando com a ideia de vocês, eu achei legal também um gancho que você comentou. Talvez uma empresa de macarrão não vai contratar um influenciador de corrida. Eu acredito que ele poderia inserir o macarrão na dieta do corredor, se for uma pessoa que se preocupa com alimentação, porque tudo isso, se for um influenciador, por exemplo, lifestyle, ele vai mostrar um pouco mais da rotina dele, né? Então ele vai mostrar como ele se alimenta, qual que é o ritmo de treino que ele tem, como que ele se diverte, o que ele estuda. Enfim, ele vai mostrar isso para o público. E essas microações que ele faz, muitas vezes, eu tô tomando um chá tal. A pessoa que tá observando do outro lado, ela tá olhando tudo. Ela tá olhando o cenário, ela tá olhando a roupa, ela tá olhando o relógio, ela tá olhando o prato. Tudo é informação para a pessoa que tá observando aquele conteúdo. Então, às vezes, para a marca que às vezes quer inserir a marca dela no mercado,
aos pouquinhos, o cinema fez isso durante muito tempo. Às vezes você tinha lá como é que chama? Quando tem um produto que ele fica meio escondido, mas ele aparece. Um infoproduto? Tie-in. Tá aí, chama? Uhum. Tá ali. Aparece na cena sem você. Sem você perceber. Mas isso, ao longo do tempo, você vê uma informação aqui, vê uma informação ali, de repente tá na tua cabeça. Então eu vejo que o influencer, ele tem esse poder, principalmente quando é uma coisa muito natural. Por isso que hoje em dia eu vejo que o Be Real, os influencers que mostram muito a realidade do que eles vivem, estão ganhando muita notoriedade para marcas. Você vê, por exemplo, o Manu City, que é da corrida. Cara, ela é absurdamente gigante no nicho de corrida. E hoje ela se conecta muito com pessoas que estão querendo uma vida mais saudável, performance. E quem que são as marcas que muitas vezes vão patrocinar ela? Justamente, pessoas que querem, marcas que querem que os produtos dela sejam notados por pessoas que querem viver aquele estilo de vida. Então eu vejo que às vezes, por exemplo, um macarrão pode ser sim usado como um produto na vida daquele influencer. Mas tudo depende da empresa ter eu acho que assim, voltando um pouquinho, eu acho que o problema que deveria ser resolvido é como as empresas tratam o marketing. Como que elas vão fazer para analisar? Quais são as métricas que elas têm para entender o que elas querem vender em determinado momento? Porque muitas vezes, quando fala em venda, parece meio genérico, né? Vamos vender o quê? A gente quer vender o que a gente acredita, nossas crenças, nossos valores, nossa visão, um produto específico, uma promoção, enfim, são muitas coisas que dá para vender. E eu acho que tem que ter um olhar um pouco mais afunilado para isso, para aí sim a gente conseguir ter resultados melhores mesmo, pensando em ter um conteúdo mais otimizado. Então eu acredito que isso é mais ou menos a minha colaboração. Mas voltando pro macarrão, né? Vamos deixar o macarrão morrer. Você percebe que daí nesse momento a empresa entendeu que talvez então o público do corredor é meu interesse. Eu quero colocar um macarrão saudável lá também para mostrar para que o cara do esporte pode consumir o macarrão. Mas de novo, você viu que ele conseguiu criar uma conexão. Ele entendeu que o público que não... Talvez macarrão com corrida não tem a ver. Não, mas tem, porque talvez... Mas é isso que eu comentei no começo. Não quer dizer que são separados, mas se você identificar que o público daquele influencer é teu, você pode fazer, né? Não é porque é esportista. Mas o meu exemplo é justamente para isso. Será que, de fato, o público do influencer consome o meu, ou eu quero que ele consuma? Sim, então é um caminho, né? Mas porque hoje você tem uma cartela de influência gigantesca, né? Uma coisa muito absurda. E eu acho que de fato é importante você entender isso, né? Porque senão daí você cai naquelas, não, vou contratar um influencer só pelos números, e não é legal isso. Você entender, eu consigo colocar mesmo que indiretamente lá, eu consigo, então é inteligente. Então não tem problema colocar macarrão no corredor, mas desde que você identifique que de fato faz sentido lá o público que ele está atingindo, né? Em tudo a gente percebe que tem que ter a velha estratégia do marketing, né? Ou seja, para quem que eu estou falando, por que eu estou falando, se o público conecta, independente se é marketing digital, se não é, se é influenciador, se não é, né? E aqui até a gente já puxa uma sequência aqui falando sobre isso, sobre essa autenticidade, né? A gente sabe que as redes sociais, elas trouxeram muito essa visibilidade dos influenciadores, mas também a gente sabe que um conteúdo que não é autêntico, que não é real, ou seja, eu pego um influenciador que talvez não tem nada a ver com a minha marca, um influenciador que não é aquilo que ele diz ser. Hoje essas barreiras caíram, o público descobre muito rápido isso, né? Qual a opinião de vocês, até para a gente dar uma dica para os empresários que estão assistindo, sobre a importância de conectar essa autenticidade do influenciador com a marca? Fiquem à vontade para colaborar. Vocês é que mandam aí, gente. Quiser começar? Bom, eu acredito que o que conecta, né, o que faz ser autêntico é realmente essa análise, pelo menos um prazo, para você analisar quem é a pessoa que você vai contratar. E um passo muito simples, isso a gente, no Que Fazer em Vida e Região, viveu bastante isso. Empresas que passaram 6 meses analisando nosso conteúdo, entendendo o que a gente fazia, entendendo a nosso tom de voz, entendendo com quem a gente comunicava, quais eram as nossas métricas. Então, comentou sobre viralizar, né, sobre ter muitos seguidores. A gente nunca se preocupou com grandes números, mas a gente sabe que cada pessoa que entrava no nosso perfil era uma pessoa, então é um público em potencial, e esse público em potencial precisava ser um público qualificado. Então acho que essa é a palavra que o empresário, né, o empreendedor, a pessoa que quer contratar um influencer, precisa entender. Será que o público desse influenciador, ele é qualificado? E como entender isso? Primeiro, eu acho que precisa conhecer quem é esse influenciador por feedbacks,
por realmente acompanhar o conteúdo que ele faz, ver o que ele faz no dia a dia e, principalmente, entender se o que ele está entregando, né, em relação a números, muitas vezes é o que ele está buscando, né, o resultado que ele está buscando. Hoje nós temos ali no Que Fazer na Videira 4.000 e poucos seguidores. Vocês consideram pouco, muito seguidor? Qual que é a visão que vocês têm? Tudo depende. Porque Do geral, para as redes sociais é pouco, mas tudo isso, depende. é muito relativo, né? É muito relativo, mas falando no modo mais geral, muitas pessoas acham que é pouco. Porque existiu durante muito tempo. Influenciadores têm que ter muitos seguidores, milhares de seguidores. E na verdade, essas 4.000 pessoas, hoje a gente se conecta totalmente com o pessoal de Videira e região. Então a gente tem um público totalmente qualificado aqui dentro da região. Isso é legal, porque para pensar, você tem uma empresa, você quer que o teu produto regional chegue nas pessoas certas, você tem um canal de comunicação que vai se conectar direto com essas pessoas. Então, às vezes, quando você tem muitos seguidores, até por relação de métrica mesmo, o Instagram, o algoritmo, ele vai entregar por um número baixíssimo de pessoas quando tem muitas pessoas te seguindo. Então, são o quê? Muitas vezes nem 10%, né? Você tem, sei lá, 100 mil... Se você não estourar a bolha da recomendação, você fica sempre naquele 10% no máximo ali. E são sempre, teoricamente, as mesmas pessoas, né? Porque, além da recomendação, ainda ele entrega para quem costuma ver o seu conteúdo. Então, você não fura a bolha. E talvez o influenciador é para isso, é para tentar estourar essa bolha que é o que o tráfego pago também faz. Tentar estourar essa bolha natural, né, do teu conteúdo comum, né? Só para complementar o que você disse ali, então, de fato, eu noto que essa questão da autenticidade, ela também é interessante, porque antigamente, uma propaganda de margarina, né, o que você fazia? Você colocava lá um ator da Globo, porque talvez o cara não tinha nada a ver com a margarina, né? Ou, no máximo, ele tem uma família lá que aos olhos das pessoas, é um modelo ideal, né, pra gente fazer uma propaganda de café da manhã. Mas hoje acontece que o Charles comentou, não tem mais propaganda de margarina. As pessoas sabem quem você é de fato. Elas sabem o que você opina na rede social. Então elas sabem o influenciador que é. É muito difícil você manter um personagem caricato. Apesar de ter muitos. Tem muitos. Que você vê que são personagens, enfim. Mas o influencer, hoje, ele não está mais para fazer uma cena. Ele está para dar uma continuidade, e pegando o gancho do que o Michel falou, ele todos os dias ele produz conteúdo. A empresa entra de gaiato ali. Ela entra com o cara tomando um negocinho e falando. Hoje eu vou abrir um presentinho que eu recebi aqui da loja tal. Entendeu? Não é mais aquele cenário criado para uma campanha da TV. A TV ainda tem muito disso. Mas a rede social não. A rede social, pela essência dessa entregabilidade dela que tem aqui, o cara tem que ser autêntico para continuar falando com o mesmo público. Porque o público está acostumado a ver você de uma forma. Aí você começa a fazer publi, que eles chamam, né? Publi. Começa a fazer publi. Se você descaracterizar o teu conteúdo com essa publi, já desqualifica teu público, aquilo que você falou. Então já comecei a falar o que o pessoal não gosta, né? Então eu acho que outra característica, então, agora voltando talvez na pergunta de antes, de você analisar o influenciador é a capacidade que ele tem de pegar um conteúdo de uma empresa e transformá-lo na linguagem que ele costuma usar todo dia. Que não pareça uma publicidade, que não pareça uma campanha comprada, né? Então isso talvez, a autenticidade vem talvez nisso. Ele não perde o que ele faz, mesmo fazendo uma publicidade, né? Então acho que é mais ou menos isso, só pegando aquele gancho que você falou assim eu tenho pouco público, mas não importa, você consegue falar do mesmo jeito, entende? E isso converte muito mais, justamente por questão de afinidade, né? O público que está te consumindo, ele vai gostar dos mesmos interesses, ele vai ter os mesmos interesses, e isso vai fazer com que ele queira, talvez, conhecer aquela marca, se interessar por um produto, ou até... Isso já aconteceu comigo mesmo, às vezes eu estou assistindo alguns stories, imagina que aconteceu com vocês também, mas alguém foi lá e colocou uma pizza, uma comida. Cara, às vezes desperta, putz, será que eu peço uma pizza hoje? Então, é isso, às vezes é muito no natural, é muito... Perfeito. Muito bem. Então, pessoal, a gente falou bastante sobre os influenciadores, né? E essa questão, quando, até falando novamente para o empresário, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Fala em influenciador, parece uma coisa muito distante, ou seja, tem que ter muito dinheiro, tem que contratar um grande artista, um grande nome, um grande ator. Como é que é a visão de vocês isso aí? Porque nós temos
influenciadores locais, nano-influenciadores, micro-influenciadores, uma nomenclatura grande aí, né? Michel, qual a tua opinião sobre isso, né? Eu preciso ter realmente muita verba para contratar um influenciador? Eu penso que é importante ter consciência de quanto se pode investir. A partir daí, você pode começar a traçar o perfil da tua estratégia. Porque, vamos pensar, se eu não tenho muita verba, eu posso trabalhar com micro-influenciadores. Influenciadores que têm 5 mil, 10 mil, 15 mil seguidores. E eu posso ter vários desses caras trabalhando numa campanha. Ou posso ter um cara que esteja falando exatamente para o meu público e eu não preciso de tanto esforço, tanta grana girando para fazer esse público reconhecer a minha marca ali dentro. Então, cada caso é um caso, né? Cada problema é uma história diferente. Mas hoje em dia, você pode começar com pouco dinheiro e tendo um resultado efetivo. E, além disso, o influenciador colocando o seu tom de voz, agregando valor àquela marca. Eu penso que hoje não tem mais desculpa. É ter uma estratégia e testar essa estratégia, né? Você faz a campanha de um mês, no próximo mês você vai ajustar ou você vai melhorar o que já deu certo. Eu penso que é nessa forma de conduzir. Porque se a gente conseguir... Vamos fazer um caso fictício aqui, que a gente, com uma indústria de bebidas, um produto, uma bebida, um suco, a gente queira estar atingindo classe C e D. A gente pode trabalhar... Hoje existem plataformas que permitem a gente estar comprando o serviço do influenciador dentro da favela do Rio de Janeiro, se esse for o público da empresa. E a gente pode estar sendo nichado ali dentro. Seria muito mais dispendioso a gente ter que investir num outdoor ou numa TV local para fechar um contrato anual, que não vai ter menos que isso. A gente pode estar fazendo essa estratégia para qualquer parte desse Brasil, através de plataformas ou até através de agentes dos próprios influenciadores, e a gente, por meio de contrato, vai estar colocando isso em pauta. Uhum. E bem nichado, como a gente tem falado bastante, né? Num público específico com uma verba... E eu penso que tudo isso pode funcionar. O micro-influenciador, vamos dizer, ele não tem tanto alcance assim, mas vamos colocar tráfego pago para ele. O alcance, que geralmente é 10% do orgânico que você atinge. Não interessa se é perfil grande ou perfil pequeno. O cara no orgânico não se distribui muito, a não ser que ele seja extremamente engajado, que é difícil encontrar. Com tráfego pago, a gente consegue crescer a distribuição dele. Então, a gente alia a audiência dele ao tráfego pago. A gente traz para cima essa visualização. E aí a gente delimita a estratégia. Aí vamos dizer, não, eu quero que a minha marca tenha um reconhecimento mais nobre. Eu preciso de um artista para isso. Talvez seja o caminho, talvez seja o caso. Aí você busca a história de outra forma. Uhum. Mas são vários cenários que a gente pode desenhar aqui. Tudo tem que ser analisado e pensado. A minha dica é você ter a noção de quanto você pode investir. Tenho 6 meses para testar campanhas. Quanto é confortável para mim? Quanta verba eu tenho que isso aqui eu posso estar trabalhando para compreender essa estratégia? Uhum. E isso vai trazer bons frutos. Você falou uma coisa fundamental na questão do influenciador. Porque uma das questões que a gente precisa analisar é o seguinte: o que você está contratando? Um influencer ou um canal de mídia, né? Então, veja bem. Pode ser que o influenciador ele não tenha tantas pessoas seguindo ele. Mas o que interessa quando você vai contratar um influenciador é aquilo que a gente está comentando. O que interessa é a voz do cara, o que ele comunica, como que ele comunica. Ele é a minha cara? Tudo bem. Então, se ele não tem uma grande quantidade de alcance, mas ele é um influenciador que eu quero, o tráfego pago faz ele alcançar milhões de pessoas, ponto. Mas o influenciador, ele foi contratado para quê? Para influenciar para passar a mensagem e não para alcançar.
né? Então eu acho que talvez seja esse o ponto que você falou assim, que é nevrálgico da situação. Você está contratando um influenciador ou um canal de distribuição? Porque se for um canal de distribuição só por si, você faz uma campanha no YouTube e você alcança 1 centavo a visualização. Não tem problema. Agora, eu quero aquela pessoa. Ah, mas ela não alcança tanto. Tudo bem, com tráfego pago, seja micro-influenciador, seja grandes, mas vamos pegar um micro-influenciador, um que tem um perfil pequeno. Então, imagina que você tem lá um influenciador grande que te cobra 50 mil reais, certo? Tudo bem, você consegue ter o mesmo alcance com o micro-influenciador enviando tráfego para ele, né? Então, ou seja, você não pode confundir influencer com um canal de mídia. São diferentes. O influenciador é aquela pessoa que se identificou, que ele conversa bem com o público, que ele convence bem a pessoa, aí distribuí-lo. Você pode pegar a verba que você economizou, ao invés de contratar lá o autor da Globo, e distribuir no tráfego pago para ele. Vai ter muito mais efetividade e vai ser mais inteligente, entende? Então não é... Você olha para contratar um influencer, você não olha os números dele. Você olha quem ele é e o que ele tem. Então, se você consegue identificar, investe nisso aí. Distribui ele, entendeu? E assim, eu acho que... O influenciador, ele vai estar misturando a história dele, toda a produção dele, Exato, com a marca. É diferente da gente comparar números. A gente pode ter um alcance grande através de uma propaganda genérica no YouTube, no Instagram, no Facebook. Agora, não se compara a você ter um tom de voz de alguém que atinge e faz a diferença na vida das pessoas que são aquele público, você trabalhar dessa maneira. Né? Não dá pra gente comparar as duas formas. exatamente. Muito bom, perfeito, não, bem legal. Guilherme, eu acredito que você pode contribuir com esse assunto aí, dando uma sequência, então. Falando sobre números, né? O pessoal um tempo atrás se preocupava muito com números, né? Quantos seguidores tem, quantas curtidas tem. As próprias redes sociais mudaram muito isso também, né? Tiraram um tempo atrás o foco tanto das curtidas em si, e sim do conjunto, do engajamento, né? Qual a tua opinião sobre isso? Bom, eu acredito que a audiência bem qualificada é o que importa. Então, independente do número, sejam números estratosféricos ou, por exemplo, 100 seguidores. Muitas vezes, até se você tem 100 seguidores, é ótimo, porque o teu conteúdo vai ser entregue para todas aquelas 100 pessoas. E se a gente for parar para pensar hoje em um produto que está sendo anunciado, 100 pessoas, eu não sei quanto custa isso no tráfego pago, mas no orgânico, para o influenciador, isso é barato, é quase custo zero. Então, para a empresa que for anunciar, que for contratar um influenciador, isso é muito barato, parando para pensar nesse sentido. Então, hoje, quando eu vejo uma realidade local mesmo, pensando, por exemplo, em Videira, ou enfim, cidades com 150 mil pessoas, eu acho que é interessante os empresários, empreendedores, começarem a notar mais quem são as pessoas dessa região que estão tendo um trabalho legal e realmente investir nessa galera, porque tem um potencial de retorno muito grande. Legal, lembrei de um case de um cliente que a gente teve também, semelhante ao que vocês falaram aí, porque a gente vê a importância também de se medir, né? Ou seja, não adianta eu só fazer ação e não medir, como qualquer coisa no marketing, né? Eu tenho um cliente que ele fez um relatório muito legal, ele fez ações com micro-influenciadores em regiões específicas e final relatório, né? Ou seja, e é muito nítido isso, de repente, o cara tinha um número gigantesco de seguidores, mas as visualizações daqueles stories dele foi muito baixo, o engajamento baixo, como teve o contrário. Então, você pega a métrica, a porcentagem de retorno, nem sempre no número alto ou baixo diz, né? Às vezes você tem uma pessoa, como você comentou, poucos seguidores, mas o engajamento extremamente alto, né? Então, a gente volta ao básico do marketing, que é medir, ter métricas, analisar, verificar, né? Exatamente. Legal. Michel, na tua opinião aí, já complementando esse assunto, como é que você vê uma empresa que esteja interessada em contratar um influenciador, né? O que ela deve se preocupar? Devo olhar só números, só o valor que eu tenho, ou devo me preocupar com algo mais? Para mim, mais importante nessa análise é entender se o público que recebe o conteúdo desse influenciador realmente é engajado. Se esse público está engajado, está resolvido. Porque tanto no orgânico, quando ele posta organicamente dentro do Instagram, do Facebook, aquele público recebe, comenta, quer saber. Então, a história já está resolvida. Se você for por esse olhar, tem menos chance de dar errado, né? A gente já trabalhou com influenciadores grandes de 1 milhão de seguidores para cima, que o engajamento era baixo. Mas o cara representava algo, ainda valia a pena
estar investindo com ele. Ele representava uma bandeira, mas a rede dele não era aquecida. Então, há de se pensar, esse cara se mantém a longo prazo? Não, não se mantém a longo prazo. Agora, vamos pensar, se a gente tiver micro-influenciadores que tem um perfil aquecido, que todo mundo comenta, que todo mundo fala, tem muita mensagem, o cara responde mensagem o tempo inteiro. Olha, isso é um excelente perfil. Mesmo que seja pequeno, se você tiver vários desses pequenos, você roda uma grande campanha. Então é não ficar focado só em números. Eu acho que a quantidade de seguidores engana muito. Se você tiver a chance de analisar ou quantas visualizações... curtidas também engana bastante, porque muitas vezes as pessoas estão como espectadores e não estão querendo manifestar a curtida, mas elas encaminham aquilo que está sendo visualizado. Isso é melhor ainda. Se essa publicação tiver muitas visualizações, o algoritmo entendeu que aquele conteúdo é relevante e distribuiu. Então, acho que a maneira, talvez, um pouco tabajara, porque a gente vai fazer muito mais análise para decidir sobre o influenciador. Mas uma primeira olhada num Reels que foi bastante distribuído, teve uma distribuição muito boa, esse cara está no caminho. Isso continua acontecendo, esse cara faz um bom trabalho. Legal. Então aí reforça, né, até para quem estiver vendo esse nosso assunto, essa importância dos publicitários, do pessoal do setor de marketing, né? Ou seja, se eu não cuidar da estratégia, mesmo sendo digital, mesmo sendo influenciadores, você pode estar jogando verba no ar aí, né? Você precisa medir, você precisa verificar, você precisa pensar antes do que vai ser feito. Então, aí estamos nós, aí está o núcleo de comunicação e marketing para esse tipo de trabalho, né? E até, Evandro, acho que complementando isso aí, vocês trabalham também com marketing digital, trabalham muito com métricas. Também não adianta eu contratar um influenciador, por trás eu vou ter que ter uma estratégia e também um investimento, né? Como a gente falou, só o orgânico às vezes não vai resolver. Qual a tua visão sobre isso? É justamente aquele ponto, né? Você talvez você não pode só focar na métrica de visualização e alcance, né? Analisar se o público que está chegando é da pessoa, e as métricas a ser analisadas sim o alcance, a visualização, né? Mas, por exemplo, o objetivo da campanha também é importante. Se eu sou uma marca nova, talvez você não se preocupe muito com o público agora, você queira alcançar. Então é uma métrica a ser avaliada, a visualização. Se eu já sou uma marca consolidada e eu quero um produto novo no mercado para um público específico, talvez as métricas sejam outras. Talvez sejam as métricas de começar a seguir o seu perfil. Então, para cada campanha, de novo, você tem que ter um objetivo, e esse objetivo é que vai fazer você olhar para as métricas. No tráfego pago é mais ou menos isso também. Se você faz uma campanha para mensagens de WhatsApp, você não vai olhar o alcance, você vai olhar quantas mensagens vieram e o custo de cada mensagem. Se você está fazendo imaginamos que eu tenho um negócio local que mudou de endereço. Eu quero que todo mundo saiba que mudou de endereço, porque pode ser que o cara não sei quem, mas precisa. É claro que a tua métrica vai ser outra, vai ser o alcance, vai ser as pessoas que você chegou e passou a informação. Porque nem sempre a tua informação também é interessante. Às vezes a publicidade tem muito disso, né? Você faz uma campanha que o objeto que está sendo informado também é só informativo. Não é nada para o cara, é só chegamos no mercado. Às vezes a pessoa não tem essa reação. Chegou, o que eu posso fazer com isso? Eu vou encaminhar? Ou às vezes eu só vou ver mesmo, né? Então eu acho que sempre isso vem muito, independente se você for trabalhar com tráfego pago ou com influencer, a minha opinião é sempre, você trabalha com as duas coisas, né? Se for trabalhar com tráfego pago ou influencer, primeiro, o objetivo da campanha é o mais importante. O objetivo define quais são as métricas que você vai olhar, né? E a partir disso você vai saber o que medir, se ficou bom ou não, mas sempre você vai ter que medir. Se você não medir, você está tirando no escuro, ou então está contratando um influencer só porque você é fã dele, quer que ele rode um negocinho para você. Legal. E, Guilherme, para a gente falar de um outro assunto, aí a gente percebeu que os órgãos públicos, prefeituras, câmaras, vereadores, governo, eles também têm utilizado muito, né? A gente viu aqui um tempo, né? Não é nenhuma novidade, mas a gente viu que a própria feira em Videira, a Expo Videira, ela explorou bastante os influenciadores, né? E a gente viu exemplos semelhantes, né? Em Caçador, Afecácia, em Joaçaba também, trabalhando com influenciadores durante a feira, o antes, durante e o depois, né? Como é que você verifica isso aí? Cara, eu acho muito legal.
Acho muito interessante como os órgãos públicos eles têm notado a importância de levar a mensagem que às vezes não chega para a população, porque eles acreditam que chega para todo mundo. Eles têm o Instagram deles, eles colocam um post, tem uma determinada visualização, mas muitas pessoas dessa região, muitas não sabem o que está acontecendo. A gente foi chamado para fazer a cobertura ali da Expo, pelo que fazer em Videira e região, e quando a gente parou para analisar o que a gente pode divulgar, como que a gente pode ser realmente útil para a população. É uma festa linda, um evento muito legal que está acontecendo, mas a gente queria fazer algo relevante para as pessoas. E aí a gente pensou, vamos falar sobre o que ninguém fala. E a gente trouxe informações se tinha acessibilidade, como que fazia para entrar, a relação de segurança. Enfim, a gente trouxe informações que muita gente comentou. Eu não sabia como é que era, como que fazia para entrar. Eu não sabia que meu filho que é cadeirante, como que ele fazia para chegar até tal lugar. Então a gente percebe que essas informações, o influenciador, ele pode comunicar. E quando uma instituição, por exemplo, a prefeitura, usa os influenciadores de uma forma inteligente, eles não precisam fazer aquele serviço. Eles fazem um geral e cada influenciador vai segmentar, trazendo uma mensagem diferente para um público diferente. Que a gente tem a nossa bolha, o outro influenciador tem uma outra bolha, e isso faz com que a mensagem, né, o que a prefeitura ele quer comunicar, chegue para muitas pessoas, que eles não vão ter alcance. Isso de uma forma, muitas vezes, também bem econômica. Então, eu acho bem interessante, acho que todas as prefeituras devem investir nisso, órgãos, enfim, eu acho bem massa mesmo. Perfeito. E se vocês quiserem também lembrar de algum caso, não precisa citar o cliente, mas lembro de uma situação assim, né? Fiquem à vontade também, né? A gente viu que dentro do agro tem tido muito crescimento, né? A gente tem exemplos assim de influenciadores do setor do agro que está muito em alta e que tem um engajamento impressionante, né? Porque ele fala, e a gente percebe que quando tem o velho assunto da autenticidade, ou seja, o cara é ele mesmo, sem essa maquiagem, sem ser um personagem atrás das câmeras e outro, o engajamento é grande, né? E eu lembro de um case de um cliente do setor de alimentos que uma vez ele também fez parecido com o que o Michel falou, contratou um artista, né, pelo peso do artista, pela fama e com muitos seguidores. E o engajamento, principalmente regional, foi muito baixo, porque nós estamos falando de um país aí muito grande, né, então esse cara, para você falar com o Brasil inteiro, você precisa de muita verba, você precisa botar um tráfego, uma mídia adicional muito grande. E a gente percebeu que a ação deles com esses influenciadores em regiões menores foi muito mais efetiva, no sentido de retorno, de porcentagem, né? Então a gente percebe que esses casos também tem que ser muito analisado, né? Se vocês quiserem complementar algum case, fiquem à vontade também, caso lembrem, tá? Eu gosto de bater um pouquinho na bandeira do micro-influência, mas não talvez por influencers pequenos, né? Você tá não influenciadores, mas você cita um case, por exemplo, que a gente viveu, em que você pega, por exemplo, uma empresa que ela queria comunicar algo, né? E a gente acabou fazendo uma campanha de YouTube patrocinada, mas a grande questão foi trabalhar com o YouTube localmente e com a pessoa que era o proprietário e tal, nesse vídeo do YouTube. Porque é diferente você assistir o YouTube na TV e ver E aqui não orgânico, o cara não tinha alcance nenhum orgânico, mas ele é conhecido na região, entende? Então por que você não transforma ele em ser a influência do negócio? E assim, só que é diferente você, por exemplo, fazer uma campanha de influenciador no Instagram e no YouTube. No Instagram as pessoas são acostumadas a ver todo mundo, né? Mas você tá lá na TV assistindo sei lá, hoje o crescimento do YouTube é gigantesco, né? Ele estagnou, mas ele continua agora crescendo, principalmente em pessoas mais velhas, né? Tem consumido muito mais YouTube. Mas quando você está assistindo o YouTube lá, geralmente você está ouvindo uma música, ou está assistindo uma notícia, ou um resumo do futebol e tal. O que acontece? Você é acostumado a ver campanhas de grandes empresas. Aparece lá grandes servidores de hospedagem, no nosso caso, né? Aparece lá inteligência artificial, aparece grandes empresas. Mas de repente aparece o cara ali que você conhece. Ó, né? É o fulano ali da loja, não sei o que, ele tá fazendo uma campanha no YouTube. É diferente esse contato. Então, uma das coisas que eu tenho trazido, talvez, para identificar e para os nossos clientes será que uma campanha de YouTube, mesmo patrocinada, se a gente conseguir colocar a tua cara ali localmente, não teria um efeito também do influenciador,
né? Não teria esse efeito. E eu falo um case que teve, que foi muito interessante, assim. A gente precisava comunicar isso e optamos por fazer uma campanha de YouTube patrocinada em toda a região. Porque daí você pega um pouca verba, R$1.000, R$2.000 de patrocínio ali no mês, você aparece para todas as pessoas da região muitas e muitas vezes. Então isso tem um efeito influenciador, né? Então o que eu gostaria de trazer é esse pensamento. Porque às vezes as pessoas têm essa ideia de que, meu Deus, o influencer é muito longe. Quem será que eu contrato? Ou então será que eu pego um aqui da região e tal? Mas às vezes tem esse cara da região, mas tem você também. Ou tem uma pessoa dentro da empresa que é conhecida que poderia fazer esse papel. Então é isso que eu gosto de instigar também para que o pensamento venha nesse sentido. Perfeito. Michel, até com a tua experiência como publicitário, e a gente falou um pouquinho das redes, dá uma dica, o pessoal deve ir para o Instagram, deve ir para o Facebook, deve ir para o TikTok, ou não existe essa fórmula, deve ser analisada? Qual a tua opinião sobre isso? Precisa analisar, porque cada marca tem um perfil diferente, né? Tem um público diferente. Muitas vezes a marca pode estar no TikTok, o público dela pode estar no TikTok, ou o público dela pode estar no Instagram, né? Quando clareia essa estratégia de trabalhar com marketing de influência, você precisa começar com o pé no chão. Precisa primeiro entender se o influenciador fala a linguagem que vai bater com os valores da tua empresa. E eu penso que isso pode alavancar de uma forma muito especial. Principalmente se você vende para um mercado fora daqui. Vamos dizer que você tem um produto que vende São Paulo e Rio de Janeiro. E aí você descobre um influenciador que conversa muito bem com o estado de São Paulo, mas Rio de Janeiro não. Ele conversa com São Paulo e Espírito Santo. A gente tem como fazer o cara conversar em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, apresentar esse cara através da gestão de tráfego. Aí a gente alia duas estratégias, traz o marketing de influência com a inteligência da campanha com verba dentro do Facebook, do Instagram, ou outros nichos, né? Também fica aberto aí também o LinkedIn, mais para a área empresarial, também existem anúncios lá dentro. Enfim, todas as plataformas existem anúncios. E eu acho que cabe muito a análise, cabe muito compreender o teu mercado, quem compra de ti, seja produto ou serviço, e você compreender quanto você tem para investir. Dessa forma, é tiro certo. Perfeito. E caminhando para o final do nosso assunto aí, eu gostaria de ouvir a opinião também de vocês. A gente vê também marcas grandes, às vezes, fazendo estratégias erradas, né? Vê que os grandes erram, às vezes até é impressionante. Você vê umas campanhas e diz, não pode que os caras fizeram isso, né? De ir para o ar, a campanha ter que sair, né? Quais os riscos que vocês veem ao contratar e qual a atenção que deve ter, né? Para contratar um influenciador certo para minha marca. Qual a opinião de vocês sobre isso? Michel comentou no começo ali um ponto bem interessante, sim. Quando você contrata um influenciador, você meio que faz um casório, né? Um casamento ali com o cara. E tudo que ele fizer vai refletir na sua marca, seja pro bem ou seja pro mal, né? Então, às vezes você... E esse é o risco que se corre. Contratar principalmente pessoas com grande notoriedade. Você contrata um influencer lá e ele tá fazendo... Isso aconteceu recentemente com diversos, né? Então ele tá fazendo lá a campanha para sua marca, ele consegue colocar a cara dele, ou a marca coloca a sua cara no influencer, mas de repente daqui 2, 3 meses o influencer fala uma besteira ali na internet, ou é cancelado, né? Automaticamente tua marca vai junto. Então de novo, eu acho que muito disso vai dessa análise do perfil. Então, às vezes, será que vale a pena eu arriscar naquele cara lá caríssimo, absurdo, e correr, de repente, um risco? Eu acho que o risco não tem como tirar, né? Você contrata uma pessoa para falar, você tá à mercê do que aquela pessoa é ou do que aquela pessoa vai ser, né? Mas o cuidado talvez é isso. Será que a polêmica é algo que eu quero envolver a minha marca daqui a um tempo? Então, o perfil desse influencer é um pouco polêmico? Será que eu consigo? Ou então... Isso a gente vem comenta muito no núcleo, né? Tem horas que a polêmica precisa. Tem horas que você precisa mexer com as pessoas. Então é esse cara que eu quero. Então é um risco que você corre, mas também
de novo, tudo vem para o mesmo lugar. Análise de perfil, análise de pessoas e análise do influencer. Mas é um risco que você corre. Analisar bem antes de contratar, ver se futuramente eu não quero isso para mim. E, cara, eu acredito que também um risco que ele corre, que eu acho que é o mais grave, é ele desacreditar que aquilo vai ter resultado futuramente. Então acaba que nos próximos, mas eu acho que não vai ser uma boa ideia. Então eu acredito que é por isso que a análise é muito importante. Antes de contratar, é sempre bom dar uma olhada, cuidar, ver se realmente aquele influencer tem uma linguagem parecida, se ele comunica algo que tem algo semelhante, mas acho que acredito que seja isso mesmo. Se der certo, ótimo, né? Se é um influencer que tem bons resultados, se ele tem um bom posicionamento, perfeito. A empresa só vai ter a ganhar. Muitas até tem empresas, tem cases ali de empresas que não pagam financeiramente falando em dinheiro, mas trocam, fazem permuta para fazer testes, e isso dá muito certo. Mas para um começo, em parceria, às vezes pode ser uma alternativa também. Até para quem é uma empresa pequena, que a gente conversando aqui em Videira, tem muitos negócios, mas, meu Deus, não sei quantos, deve ter algum dado sobre isso. Mas tem muitas empresas que precisam divulgar, que precisam aparecer mais. Às vezes usar pessoas próximas, como você tinha comentado, às vezes dentro da empresa, um amigo, um parente, enfim. Usar os recursos que tem, às vezes sim precisa investir tanto, ou investindo o que tem, porque às vezes a pessoa tem R$2.000, é aquele o valor máximo que ela tem. O que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso fazer isso se tornar... acho que a resposta para isso é fazer uma estratégia inteligente. Pensar antes de investir em qualquer influenciador. Puxando um gancho aí do que o Guilherme falou, também é um erro a gente pensar que o resultado vai chegar no próximo mês. Muitas vezes o empreendedor tem um olhar dessa forma, né? Espera que venha venda já. E isso é uma construção de marca. Porque você está trabalhando aqui num campo sutil, você está trabalhando no campo das ideias, você não está trabalhando no campo da execução, a não ser que o cara seja um influenciador que realmente venda a tua parada, que não é muito foco aqui do que a gente está colocando em pauta. Eu penso que se você tratar como construção de marca, como construção da narrativa da tua marca, isso aí a tendência é dar certo de verdade. Perfeito, muito bom o nosso bate-papo aí. Então, pessoal, para encerrar, Evandro, faz um agradecimento, se quiser fazer um complemento aí, nós partimos para o final do nosso episódio. Então, agradecer, obviamente, ao Núcleo, né, por essa oportunidade de estar trazendo isso a toda a comunidade, enfim, né, influenciando de alguma forma, né, porque o influencer é alguém que influencia alguma coisa. Então, espero que tenha sido trazido alguns insights para quem for assistir, para nós mesmos, né? Então, e agradecer a toda a equipe aí que está nos bastidores auxiliando, né? Dessa forma para que a coisa aconteça. Agradecer a vocês pela condução e pelo bate-papo de hoje. E, enfim, a dica nunca se tem uma receita pronta e nunca se tem um guru que sabe tudo, né? Então, a ideia é procura um profissional de marketing que talvez te traga alguns insights, que saiba analisar um pouquinho, porque uma campanha mal formada ou no impulso, ela tende a aumentar a possibilidade de dar errado. Então, é isso. Planeja, organiza e um bom profissional aí para te auxiliar vai ser um bom investimento também. Muito bom. Guilherme, faz o teu agradecimento e encerramento aí. Claro, faço das palavras do Evandro das minhas também, agradeço o pessoal da equipe, ao núcleo que está trazendo ações muito legais para a comunidade. Isso vai ser bem importante para a gente também, como nucleado, a gente tem aprendido bastante. E é uma ótima oportunidade. O podcast está trazendo uma mensagem não só no assunto de influência, mas enfim, vários assuntos que fazem parte do dia a dia, né, do empreendedor, do empresário. E então, obrigado, parabéns também pela condução, foi muito legal. Rapaziada, e obrigado também, foi muito massa conversar com vocês, trocar ideia. E a minha dica, cara, acredito que seja isso, analisar com cuidado mesmo, porque tem muita chance de dar certo, o risco altíssimo de ter uma parceria legal, de essas empresas, o empresário ter um resultado que eles almejam. É uma boa oportunidade, é uma profissão do futuro, vai ter muito influenciador, então também acho que é um ótimo momento aí para os empresários e empreendedores olharem para aquele mar cheio de peixe e falar, agora é o momento de pescar, então usar esse momento ao favor deles. Acredito que essa seja a minha dica. Obrigado, agradeço mesmo de coração. Obrigado, valeu, Guilherme. Michel, deixa um encerramento aí para o pessoal. Quero agradecer o convite, foi muito especial estar aqui,
trocar ideia com esses parceiros aí de longa data. Todos aqui já trabalhamos juntos em coisas diferentes e é sempre bom trocar essa figurinha. E eu penso que a gente, conversando dessa forma, a gente também está aprendendo, está compreendendo o que o olhar do outro nos trouxe, o que a gente pode conduzir de forma diferente, melhorar. E a minha dica é sobre o marketing de influência. Pessoas se conectam com pessoas. Isso não muda. Isso faz parte de ser humano, isso faz parte das relações. Através dessa premissa, o marketing de influência, com certeza, é uma excelente opção para a gente estar trabalhando e melhorando a marca, melhorando o serviço, o produto. Muito bom. Aí. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Então, esse foi mais uma edição aí, um episódio do Frequência Criativa, que é o nosso podcast aí do Núcleo de Comunicação e Marketing. Falamos da SIAV, falamos sobre marketing de influência, tá? O tema foi muito bom. Esperamos vocês aí num próximo episódio. Obrigado.